Você já ouviu falar de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares? O que isto significa? O que a Bíblia nos fala sobre isto? Exatamente isto mesmo que eu vou mostrar para você neste vídeo, o que isto significa, o que a Bíblia nos fala sobre isto. Em primeiro lugar, antes de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir a você a se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações e também a deixar seu like, isso nos ajuda muito. Vamos lá? Em Mateus 24, nós encontramos onde Jesus ia sair do templo juntamente com os seus discípulos. Os seus discípulos aproximaram a ele para lhe mostrar acerca da estrutura do templo, como era tão formoso, como era tão bonito. Mas Jesus lhe disse a eles: não vede tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E depois de Jesus falar dessa palavra, ele se retirou aos montes das oliveiras, onde eles repousavam ao meio-dia. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque me sei que isto tudo acontece, mas ainda não é o fim. O capítulo 24 de Mateus é considerado como o capítulo do fim dos dias, do fim dos tempos, porque ele fala acerca das coisas que iriam acontecer no futuro, das coisas que estão acontecendo em breve no nosso tempo. Amados irmãos, em primeiro lugar, vamos ver o que Jesus tentava dizer aos seus discípulos quando estava no templo. Jesus disse aos seus discípulos que não ficará aqui pedra acima de outra pedra que não seja derrubadas. Jesus falava acerca da destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém, que um dia ia ser destruído, ia ser exercido por exército. Isso já se cumpriu 70 anos depois de Cristo. Essa mesma profecia, alguns afirmam também irá se cumprir no futuro. Segundo estudiosos bíblicos um dia, eles afirmam que esta profecia já se cumpriu há 70 anos depois de Cristo, onde que Jerusalém foi erguido o exército e o templo foi destruído. E depois, em seguida, Jesus começa a dizer aos seus discípulos, eles perguntaram ao Senhor: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vida e do fim do mundo? Veja muito bem, os apóstolos pediram um sinal a Jesus, mas Jesus fala os sinais da sua vinda. Jesus começa a falar a ele, dizendo: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Veja, o primeiro sinal que Jesus começa a falar é porque muitos virão em nome dele, eles dirão que é Cristo, e eles são os de Cristo. Esse é o primeiro sinal que Jesus começa a mostrar aos seus discípulos acerca da sua vinda, antes que aconteça. Esse sinal, meus amados irmãos, essa profecia já se cumpriu há anos atrás, até hoje em dia está se cumprindo aos nossos meios. No dia 2 de outubro de 1993, uma pessoa por nome de Calvin, que se dizia profeta, levou ao suicídio a cerca de 53 pessoas da sua seita no Vitânia, que prometeu levá-lo aos céus e lhe desse dinheiro, e depois de arrecadar a cerca de 10 milhões de dólares americanos, o que é uma fortuna na região, e temendo ser preso, resolveu levá-lo ao suicídio. Amados irmãos, veja a notícia do mundo inteiro sendo mostrado escândalo do Evangelho acerca de Jesus Cristo, o homem afirmando de ser Jesus Cristo. Este é um dos sinais que se cumpriu há anos atrás, o homem afirmando ser Jesus e levou as pessoas à morte. E a mesma coisa está acontecendo nos nossos dias de hoje. Muitos profetas surgindo por aí, dizendo que ninguém vai ao céu se não passar por eles. Alguns afirmam de Cancus Filipos que eles são os Cristo, sua salvação está neles, e ninguém vai ao céu se não passar por eles. Mas lembre-se o que disse nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou Cristo, e ninguém vai ao céu se não passar por eles. Isso já está escrito na Escritura Sagrada. Amados irmãos, isso nos aponta essa profecia de Mateus 24 já se cumprindo aos nossos dias. E depois de Jesus terminando de falar sobre isso,
ele continua dizendo mais aos seus discípulos o segundo sinal, que antes que a sua vinda conceda ao mundo, que coisas acontecerão. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque o mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus em seguida começa a falar de guerras. Vejam, meus amados irmãos, a Rússia e a Ucrânia em corrupção todos os dias. Na África, muitos países sofrem de terrorismo, inclusive como aqui no nosso país, em Moçambique, um dos países que sofre mais de guerras ou terrorismo. Isso nos aponta a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo se cumprindo aos nossos meios, aos nossos dias. Na África, muitos dos países sofrem em guerras, e o faro os outros países do mundo sofrem em guerras. Isto tudo nos aponta que a profecia está se cumprindo aos nossos dias. Irmãos, falar de guerra não é novidade aos nossos dias. Falar de guerra, nós ouvimos todos os dias, pelos jornais, pelos muitos lugares. Os países estão em guerra, nação contra nação, reino contra reino, conforme a profecia se cumprir nos nossos meios. Lembre-se que Jesus disse que antes da sua vida isso aconteceria. Mas vamos ver em seguida o que ele disse. Olhai, não vos assustei, porque o mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus continuou a falar o segundo sinal aos seus discípulos, mas quando estiver a ver essas outras coisas, não vos preocupei, porque o mistério que isto tudo aconteça, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, nós estamos vivendo dos falsos profetas, dos falsos que diz ser Cristos, de guerras, Rússia e Ucrânia, de guerra de terrorismo em outros países, nação contra nação, reino contra reinos, lutando. Mas ele disse que isso tudo não é o fim, mas apenas o começo das dores, como as dores de partos. Porque o Senhor Jesus, ele avisou os seus apóstolos, ele alertou acerca da sua vinda. E não vos preocupei quando estiver a ver dessas coisas, porque isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Lembrando-vos, irmãos, que Jesus não falava somente dos apóstolos, ele falava de todos nós, o futuro, tanto no presente. E a mesma coisa no nosso dia de hoje. Isso tudo não acontece que isso significa o fim do mundo, ou seja, que Jesus está voltando, não. Isso significa dores de partos, dor como de mulher, o começo das dores. O pior ainda está por vir. Jesus, terminando falando isso, ele continua dizendo aos seus discípulos acerca dos fins dos tempos. Vamos lá? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Veja, se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Isso se acontecendo nos nossos meios, ou nos nossos dias. Inclusive, nesse ano de 2022, a guerra está ainda em ação, Rússia e Ucrânia e mais os outros países, lutando contra outro, se cumprindo as profecias aos nossos olhos acerca dos fins dos tempos. E Jesus começa a falar uma das profecias, e haverá fomes. Amados irmãos, a fome não é novidade aos nossos dias. Muitos dos países sofrem a fome. Os cientistas afirmam que por cada 15 segundos no mundo morre uma pessoa com fome. Inclusive em Brasília, morre uma pessoa por dia com fome. Na África, muitos dos lugares, muitas pessoas morrem de fome por falta de água, porque outras terras são secas, não produzem alimentos e a fome é em todos os lugares. Amados irmãos, lembrando, os cientistas afirmam que cada 15 segundos morre uma pessoa com fome. Isto tudo nos aponta aquilo que falou o nosso Senhor Jesus Cristo está se cumprindo nos nossos dias, de uma forma tão rápida, como ele disse no nosso mês, nas Escrituras Sagradas. E continua dizendo o nosso Senhor Jesus Cristo acerca dos fins dos tempos. Vejam, meus amados irmãos, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, falando de pestes, nós sabemos muito bem, acabamos de sair de uma grande pandemia. A humanidade sempre sofre de doenças, saindo de uma pandemia, agora vem mais a outra, e vem a varíola do macaco, e vem mais as outras doenças. E fora as doenças que estão no mundo são doenças incuráveis, são doenças como imortais, não tem cura. Isto tudo nos aponta aquilo que falou o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fins dos tempos iria acontecer, e haverá pestes. Amados irmãos, o mundo vive em colapso, o mundo vive em uma ilusão, o mundo vive de coisas ruínas, o mundo vive de grandes doenças, cada doença surgindo de outros países, cada doença surgindo de outra região, e doenças que estão atacando o mundo hoje em dia. Acabamos de ter de uma grande pandemia agora, também vem mais a outra doença.
Também dessa doença também são surgidas mais outras doenças que não têm curas, outras doenças que têm curas. Isso tudo nos aponta aquilo que falou o nosso Senhor Jesus Cristo, que está a ser cumprido nos nossos dias. Lembrando aos irmãos que os fins dos tempos será dessa forma, mas lembrando que o nosso Senhor Jesus Cristo não é o fim, mas apenas o princípio das dores. E Jesus continua dizendo que haverá terremotos em vários lugares. Irmãos, falar acerca de terremotos, isso não é novidade para nós. Já ouvimos desde há muito tempo acerca de terremotos. Uma coisa é certa, sempre existirão terremotos. Essa é a razão de várias pessoas duvidar da profecia acerca dos fins dos tempos. Pois os terremotos acontecem há vários anos. Uma pesquisa feita na moeda de 1180 mostrou a realidade deste fenômeno. Vamos ver os seguintes. No século XV ocorreram 115 terremotos. No século XVI ocorreram 253 terremotos. No século XVII ocorreram 378 terremotos. No século XVIII ocorreram 600 e 400 terremotos. E no século XIX ocorreram 200.119 terremotos. Isto tudo nos aponta aquilo que falou o nosso Senhor Jesus Cristo, que haverá terremotos em vários lugares. Veja bem, meus amados irmãos, no século XV até o século XIX ocorreram mais de 2.119 terremotos ao mundo. Isto tudo nos aponta que a vinda de Jesus Cristo está tão próximos do que ele mesmo disse nas Escrituras Sagradas. O que isto significa quando estiver a ver todas essas coisas? Ele disse em Mateus 24:14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, Jesus já continua dizendo, quando estiver a ver todas essas coisas, o evangelho será pregado, esse evangelho, em todo o mundo, em todas as nações, e depois virá o fim. E Jesus determina acerca do fim. Ele fala dos sinais que considerar antes da sua vinda, e ele fala o último sinal. Veja muito bem, meus amados irmãos. Jesus fala que esse evangelho será anunciado em todo o mundo, em todas as nações, em testemunhas, e muitas pessoas testemunharam das coisas que iriam acontecer. Mas depois disso tudo, virá um fim. Lembrando que o fim do mundo não acontecerá quando estiver a acontecer essas coisas de guerra, de fomes, de peste. Não. Acontecerá depois que esse evangelho ser pregado ao mundo inteiro. Isso é tão muito importante, irmãos. Os dias, por os sinais que acontecem, pelas fomes, pelas guerras, pelas pestes, pelos terremotos, muitos se enganam achando que é o fim. Mas lembrando, irmãos, que Jesus disse que isso não é o fim, mas apenas o princípio das dores. Isso quer dizer que as dores, ainda o pior está por vir. O que nós estamos vivendo é o mínimo da tribulação e da grande tribulação que falou nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, lembre o que disse o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2. Que não vos movai facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbéis, nem por espírito, nem por palavra, nem por espírito, como de nojo, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Que não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sobre que se aceitará como Deus no tempo de Deus, querendo aparecer Deus. Veja, o apóstolo Paulo, ele falava à igreja de Tessalonicenses, porque a igreja de Tessalonicenses naquela época, ele já havia se padecido, ele havia se enganado, achando que o tempo de Jesus estivesse já perto, acontecendo no tempo dele, por ver os sinais se cumprindo. O apóstolo Paulo afirma a mesma coisa, o que descreveu o evangelista Mateus, que a vinda de Jesus não considerará dos sinais, mas sim a considerar depois do esse evangelho sendo pregado em todo o mundo. O apóstolo fala de uma forma misteriosa, dizendo que não será dessa forma acerca da vinda de Jesus, se antes que venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, o anticristo, iria se revelar ao mundo. Irmãos, lembrando que ele disse que isso são as dores do parto, mas ainda não é o fim. Porque Jesus sabe a sua vinda, antes de a conceder, haverá muitas coisas piores do que isso que ele incluiu. E por isso, em Apocalipse 6, Jesus continua falando acerca dos selos que serão abridos na grande tribulação. Porque as dores que nós vivemos são as dores de partos, são as dores migalhas. Isso é o começo das dores. O fim dos tempos não será logo, nesse momento que nós estamos a passar nessas dores. Isso significa as dores de partos, mas o pior ainda está por vir.
O apóstolo Paulo afirma que não será dessa forma, se antes que venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, que o anticristo irá se revelar ao mundo. Irmãos, a vinda de Jesus está tão próximo. O mundo se organiza para receber o filho da perdição. O mundo se organiza para receber o anticristo. O ensino de Jesus Cristo está se cumprindo nos nossos dias. Irmãos, quero lembrar-vos, Jesus continua também dizendo mais acerca da sua vinda. Vamos ver, igualmente, quando ouvirdes todas estas coisas, saber que Ele está às portas. Veja, Jesus disse, igualmente, quando ouvirdes todas as coisas veres acontecerem, saibai que eu estou às portas. Por que Jesus disse isso, amados irmãos? Porque Ele sabe muito bem acerca da sua vinda, como Ele disse, e não será dessa forma, se antes que venha a apostasia. Por quê? Mas quando estiveres de veres estas todas as coisas, sabei que Ele está às portas. Porque o apóstolo Paulo afirma a mesma coisa o que falou em evangelista Mateus, que a vinda de Jesus não será dessa forma, por ver os sinais, por ver as guerras, por ver as fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas será depois do seu evangelho sendo pregado no mundo inteiro. O apóstolo Paulo afirma a mesma coisa, se antes que venha a apostasia, se antes que manifeste o anticristo, irá trazer isso tudo, irá causar isso tudo, e depois desse evangelho sendo pregado no mundo inteiro virá o fim. E por isso Jesus disse, e igualmente quando estiver de ver todas essas coisas, saber que Ele está às portas, mas ainda não chegou o fim, mas Ele está às portas. Irmãos, nós estamos vendo a metade disso, da profecia do fim dos tempos, a se cumprir nos nossos dias. Isso nos aponta que a vinda de Jesus está às portas, que Ele está próximo, o fim em breve irá acontecer. Concluindo, irmãos, por isso tudo, nós devemos buscar a presença de Deus, buscando a presença de Deus em todos os dias em nossas vidas, de ser renovado com o Espírito Santo, vigiando sempre e orar sem cessar. Por quê? Porque o fim dos tempos já se aproxima, porque nós estamos no fim dos tempos e a volta de Cristo já está às portas. Em breve, o nosso Salvador, Ele virá buscar a sua igreja para junto morar com Ele lá no céu, isso no arrebatamento da igreja. Irmãos, nós devemos se preparar, nós devemos se buscar, se preparar, porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está mais perto do que nós imaginamos, porque nós estamos vivendo nos fins dos tempos, nas sinais que falou o nosso Senhor Jesus Cristo está se cumprindo nos nossos dias. Nós devemos buscar sempre, dia e noite, a presença de Deus, porque pois Ele está às portas. Em qualquer momento, Ele pode chegar de surpresa a esse mundo. Mas como a Bíblia disse, os filhos de luz, eles não são surpreendidos. Nós devemos orar, vigiar, buscar sempre a presença de Deus. Para você, minha amada, meu irmão, que ainda não aceitou Jesus Cristo, este é o tempo de aceitar Jesus Cristo, porque o fim se aproxima, porque nós estamos vendo nos fins dos tempos. De todos os sinais que falou o nosso Senhor Jesus Cristo, está se cumprindo nos nossos dias. Isto significa que Ele está às portas, o fim se aproxima. Quando estiver de ver todas essas coisas, saber que eu estou às portas e Jesus está voltando. Nós devemos se preocupar com a presença de Deus, buscando dia e noite, porque o fim se aproxima. Meu nome é Vinácio Modá, pode me chamar de irmão Vinácio. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado, Deus abençoe a sua vida. Amém?